Pessoal, aqui é Sabrina e eu sou da Revolução em Pauta. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma da Igreja Católica. A Reforma Protestante foi iniciada por Martim Lutero. Ele era um monge alemão que acabou não concordando com tantas práticas e questões teológicas da Igreja Católica, principalmente a venda da indulgência, que foi o que deixou ele mais revoltado. Com isso, ele criou um documento chamado As 95 Teses. De primeiro momento, esse documento, As 95 Teses, era um documento criado apenas para debater em questões acadêmicas com seus alunos. Porém, com a difusão da imprensa, esse documento acabou sendo espalhado. Vale lembrar também que Lutero colocou esse documento, na porta da igreja de Wittenberg. E a Igreja Católica não gostou nem um pouco disso e pediu que ele pedisse desculpas, especificamente o Papa Leão V. Como Lutero negou-se a pedir desculpas e ele não ia fazer isso, ele acabou sendo expurgado, pois no ano seguinte, na verdade, ele ficou um ano só, assim, me neguei a fazer e durou um ano isso. No ano seguinte, Carlos V, que era o imperador da época, ele convocou uma reunião de príncipes germânicos e acabou que aí sim ele foi expurgado e dado como herege pela igreja e pelo próprio imperador. Embora perseguido por suas ideias, e parte da nobreza alemã começou a simpatizar com Lutero, pois tratava-se de pessoas que também queriam a renovação da Igreja Católica. Porque vale lembrar que a Igreja Católica, naquela época, detinha muito poder aquisitivo. E com isso, muitos nobres e burgueses não gostavam disso nem um pouco. E assim, eles acabaram apoiando Martim Lutero, porque teve essa quebra e essa difusão da Igreja Católica. No entanto, o imperador Carlos V não admitia a dissidência em seus domínios e começou a empreender guerras contra aqueles que apoiassem os luteranos. Então houve um grande conflito que só terminaria em 1555 pela Paz de Wurtemberg, que de acordo determinava que cada governante dentro do seu sacro império poderia escolher sua religião e de seus súditos. Ou seja, a partir do momento que os luteranos começaram a ser perseguidos, porque Carlos V não admitia que tivesse outra religião ali em seu território, só a partir de 1555, que após de tantas guerras e tantas mortes, ele declarou que a Paz de Windesburgo seria um tratado de paz, que não teria mais isso, não teria guerra por questões religiosas e que cada território decidiria qual religião seguir. Com isso, também temos a expansão da Reforma Protestante, porque ela começou na Alemanha. As ideias luteranas chegaram na França, Países Baixos, Inglaterra e os países escandinavos. Nesses países, foi decisiva a influência do francês Jean Calvino, que pertencia à burguesia e era influenciado pelo humanismo e pelas teses luteranas. Calvino converteu-se em andarte defensor das novas ideias. Ele também foi perseguido pela igreja e pelo governo da França. Calvino se refugia em Genebra, Suíça, onde suas ideias terão grande acolhimento. Vale lembrar porque o calvinismo começou de cima, tal como na Inglaterra, que foi por Henrique VIII. Já, mesmo que Lutero foi apoiado por nobres e burgueses, ela não começou de cima. Mesmo que ele fazia parte da Igreja Católica, ela começou de baixo. Assim como a disseminação da Igreja Luterana, teve a disseminação da Bíblia em sua língua materna, ou seja, o alemão. Porque antigamente, e naquela época, na verdade, a Bíblia só era lida em latim. E um dos princípios de Lutero era que a Bíblia fosse lida em sua língua nacional, que todos pudessem ler a Bíblia, porque não eram todos que sabiam latim, mas eram alguns que eram letrados em alemão, ou seja, traduzir a Bíblia para sua língua nativa. E com a difusão da imprensa, a Bíblia conseguiu ser traduzida para o alemão, que Lutero traduziu para o alemão, e começou a ser disseminada a Bíblia para os letrados. E então essas ideias foi
muito acolhida pelo povo e pelos burgueses. Já o calvinismo e o Henrique VIII, ele precisava de um herdeiro masculino para garantir o trono. Como a Igreja Católica não reconhece o divórcio, o soberano inglês rompeu com Roma para poder se casar-se novamente. Aí foi a Reforma Protestante na Inglaterra, por Henrique VIII. Ou seja, o rei. O rei mesmo rompeu com Roma, rompeu com a Igreja Católica e falou assim: não vai ser mais assim, eu vou me casar novamente e você não manda em mim. E com isso ele rompeu. Já no calvinismo, ele também. Eu já falei um pouquinho sobre o calvinismo, que ele não concordava com muitas coisas da igreja, foi perseguido, fugiu, se aventurou em Genebra, Suíça e outras coisas, e também suas ideias foram bem acolhidas. As consequências do seu gesto provoca já as consequências dos gestos dessas reformas protestantes culminou na Contra-Reforma ou na Reforma Católica, que seria, após tudo isso, a Igreja Católica, ela percebeu que com as mudanças provocadas ali durante essa reforma, eles começaram a buscar aqui a Inquisição, que seria que nem foi na Idade Média. E com isso foram perseguidos vários apoiadores das luteranismo, calvinismo, anglicanismo. Então, essa Inquisição foi não, como a gente sabe, pela bruxaria, mas sim na questão de não concordarem com outras religiões. E foi basicamente isso, pessoal. É um resuminho bem simples e aqui embaixo a gente vai ter algumas questões sobre a reforma e a contra-reforma de sites para vestibulares.